Salvador Dalí foi um pintor espanhol que se destacou por suas composições insólitas e desconexas. Com seu bigode sinuoso e com disposição para escandalizar, foi um grande representante da estética surrealista. Salvador Domingo Dalí Domenech nasceu em Figueras, na Catalunha, uma cidade da Espanha, no dia 11 de maio de 1904. Filho do tabelião Salvador Dalí Cusi e de Felipa Domenech, desde cedo revelou talento para o desenho. Em 1912 foi levado para Madrid para estudar na Escola de Belas Artes de San Fernando, da qual depois seria expulso. Na capital espanhola fez amizade com o poeta Federico García Lorca e com o futuro cineasta Luis Buñuel. Dalí chamava atenção com um figurino que mostrava sua personalidade excêntrica, com cabelos longos, gravata desproporcionalmente grande e uma capa que ia até os pés. Nessa época realizava pinturas que passavam do realismo para composições cubistas, como o autorretrato com l'Humanité. Em 1925, ele realizou sua primeira mostra individual na Galeria Dalmau, em Barcelona. Entre suas criações da primeira fase, destaca seu quadro Moça à Janela, do ano de 1925. Em 1926, ele foi expulso da Academia de Artes, por se desentender com o professor e declarar que ninguém ali era capaz de avaliá-lo. Nesse mesmo ano, viajou para Paris e se encontrou com Picasso. Em 1927, se instalou em Paris e tornou-se membro oficial do movimento surrealista, liderado pelo poeta André Breton, que surgiu como reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. Usar o potencial do subconsciente como fonte de imagens fantásticas e de sonhos era o objetivo do grupo surrealista. No ano de 1929, volta à Espanha e produz a tela Jogo Lúgubre. Ainda em 1929, Dalí fez sua primeira mostra individual em Paris. Nessa época, conheceu Gala, Helena Ivanovna Diakonova, que entrou em sua vida depois de deixar o poeta Paul Éluard. Gala tornou-se sua companheira e modelo. Em 1930, Dalí mudou-se com Gala para o sul da França e depois para Cadaqués, na Espanha, onde comprou uma casa. Em 1931, realizou sua segunda exposição individual, em Paris, na Galeria Pierre Collet. Na mostra, entre outras obras, Dalí apresenta a tela Persistência da Memória, do ano de 1931, com seus relógios derretendo. A obra, adquirida por um colecionador particular em 1934, foi doada ao Museu de Arte Moderna de Nova York. Na década de 30, Dalí produziu o melhor de sua obra, telas nas quais pessoas, animais, objetos e paisagens se fundem em composições insólitas. O pintor costumava dizer: "A diferença entre mim e os surrealistas é que eu sou um surrealista." Sua pintura desconexa está bem representada na tela Composição Surrealista com Figuras Invisíveis, de 1936, onde, no centro de uma paisagem desolada, uma cama e uma poltrona surgem vazias, mas conservam os contornos dos corpos ausentes. Dalí se valia daquilo que batizou de método paranoico crítico, na tentativa de representar o fluxo do inconsciente dos sonhos. Suas estranhas imagens de sonhos foram retratadas tão nítida e realisticamente quanto possível, em um modo de pintura que se assemelhava à fotografia em cores. Em 1938, em uma visita a Londres,
Salvador Dalí encontra-se com Sigmund Freud, a quem apresenta o quadro Metamorfose de Narciso, de 1937. Em 1939, o escritor André Breton o expulsou do grupo surrealista e criou um anagrama com o nome do artista para denunciar seu apetite por dinheiro, Ávida Dollars. Com o início da Segunda Guerra, Dalí refugiou-se nos Estados Unidos, acompanhado de Gala, onde permanecem por 8 anos. Em 1941, termina a autobiografia Vida Secreta de Salvador Dalí, publicada em 1942. De volta à Espanha, em 1948, inicia a obra de ampliação de sua casa de Portligat. Em 1949, inicia a primeira versão da obra A Madonna de Portligat, que é apresentada ao Papa Pio XII para aprovação. Na década de 50, Salvador Dalí deu início a uma fase inspirada em obras-primas de pintores do passado, entre elas A Cabeça Rafaelesca e A Última Ceia. Posteriormente, Dalí alternou a pintura com desenho de joias e ilustrações de livros. Em 1974, foi inaugurado em Figueiras o Museu Dalí. Infelizmente, 8 anos depois, morreu Gala, fato que abalou sua atividade artística. Salvador Dalí faleceu em Figueiras, na Espanha, no dia 23 de janeiro de 1989.